Meus cumprimentos a todos. Sou Maria Raimunda. Este é o nosso TDE de Direito Internacional, que tratará sobre a Cartilha de Cooperação Jurídica Internacional em matéria de direito civil. Este grupo é composto por mim, Maria Raimunda, pelo Joelson, pelo João Pedro, pelo Matheus, pelo Sávio, pela Tássila, a Neide, a Ana Clara e a Andressa. O tema tratará, como eu já falei, sobre a Cartilha de Cooperação Jurídica Internacional em matéria de direito civil. E, desde já, eu digo que ela foi publicada pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é da Secretaria Nacional de Justiça, e que ele exerce um papel de autoridade central brasileira para a cooperação jurídica internacional. Ela basicamente foi criada com o intuito de difundir o conhecimento prático sobre esse tema, que é a cooperação internacional, e também facilitar a utilização desse instrumento por parte dos operadores de direito. E mais à frente, os meus colegas vão aprofundar sobre esse tema, e durante esse processo será abordado assim, os principais aspectos da cooperação jurídica internacional, por consequência também terá a ativa e a passiva, e algumas informações basilares sobre como elaborar, bem como quem pode um pedido de cooperação jurídica internacional, e ainda sobre como executar esse pedido aos estrangeiros que chegam ao Brasil. Bom, eu me chamo Tássila e como a nossa amiga Maria Raimunda já deu uma pequena introdução, nós vamos dar um breve conceito agora do que se trata essa cooperação jurídica internacional. Essa cooperação jurídica internacional, ela é uma das maiores novidades do nosso Código Processual Civil, que está elencado lá no seu artigo 26. Ela é um instrumento jurídico através do qual um país pede ao outro país que execute uma decisão sua ou profira a sua própria decisão sobre um determinado litígio em determinado lugar. Então, ela pode ser entendida com um modo formal de solicitar um outro país alguma medida judicial, administrativa ou investigativa necessária para a conclusão de um caso concreto em andamento. E todo esse processo de cooperação entre esses países se dá pela crescente movimentação de pessoas, pelos bens, pelos serviços, as informações e as capitais entre as fronteiras, e que permite os países se desenvolverem um auxílio mútuo, né, para bem exercerem sua atividade jurisdicional. Então, essa cooperação jurídica internacional, ela pode ser definida como uma união de esforços, né, entre os países, com a finalidade única de proporcionar aos seus nacionais a realização da justiça. E ela pode ser requerida através de acordos internacionais, unilaterais e multilaterais, cuja tramitação seja por meio de autoridades centrais. E uma observação importantíssima, a cooperação jurídica internacional é um termo bastante amplo, então pode trazer diferentes significados e uma variedade de cooperação, como de início, né, nós temos a cooperação passiva e ativa, sendo a cooperação ativa aquela requerida, né, por autoridades brasileiras para o cumprimento de diligências no estrangeiro, e aquela passiva, aquela requerida por autoridades estrangeiras para as diligências e cumprimentos dessas diligências aqui no Brasil. Bem, eu me chamo Joelson e vamos ver o que é a Autoridade Central para a Cooperação Jurídica Internacional. Bem, a Autoridade Central ele é o órgão responsável pela boa condução da cooperação jurídica que cada Estado realiza com os demais países. É o objetivo dessa Autoridade Central receber, analisar, adequar, transmitir e acompanhar o cumprimento dos pedidos de cooperação jurídica. Essa análise ela tem como objetivo verificar o atendimento, os requisitos da lei do Estado requerido e a adequação aos seus costumes, também com os seus tratados,
fundamenta o pedido, conferindo assim maior agilidade, maior rapidez a esse procedimento. E cada país, cada tratado, cada medida gera um rol específico, são diversos. Então, é papel dessa autoridade central, reconhecendo todas essas particularidades, adequar o pedido e cuidar para que seu cumprimento se dê de maneira mais rápida e efetiva possível. A autoridade central, ela tem, portanto, a atribuição de coordenar a execução da cooperação jurídica internacional realizada por seu país, inclusive para buscar junto à comunidade internacional melhorias no sistema de cooperação jurídica entre os Estados. Então, aquela famosa desconcentração, onde ele cria um órgão para ter mais agilidade e ser melhor no que faz. Olá, boa tarde. Me chamo Sávio e vou falar agora sobre quem exerce as funções de autoridade central no Brasil. O Joelson já falou o que é essa autoridade central e eu vou falar quem exerce e qual a base jurídica da cooperação jurídica internacional. Então, quem exerce? Essa função é exercida no Brasil pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça recebe essas ações ou requerimentos dos países e encaminha para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, e para o Departamento de Estrangeiro, o DEST. Então, desses departamentos são prosseguidos e feitos todo o processo e devolvido aos países interessados. E qual a base jurídica da cooperação jurídica internacional? A cooperação jurídica internacional é exercida pelos Estados com base em acordos, podem ser bilaterais, regionais ou multilaterais. E, basicamente, por esses acordos, eles ficam ligados a esses outros países para questões de cooperação. E também pode ser feita em relação à reciprocidade, em casos que podem já ter acontecido. Então, um país já ajudou o outro, já concedeu, já cooperou, então o outro país fica, o país que foi ajudado ou foi cooperado, ele fica naquela questão da reciprocidade. Quando for o caso, ele também vai ter que cooperar. É isso. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre a cooperação ativa, já dito aqui antes. Essa cooperação ativa, ela se dá quando a autoridade brasileira, ela solicita uma cooperação com um Estado estrangeiro. E para ser uma forma mais didática, nós podemos dividir essa cooperação entre 3 agentes, sendo o primeiro a autoridade brasileira, a qual vai formular um pedido. Esse pedido vai ser passado pela autoridade central e da autoridade central vai ser repassado para o Estado estrangeiro. Esse pedido ele deve conter algumas informações, sendo ela um resumo sobre a ação. Também deve haver uma descrição da cooperação em si. Após isso, deve haver uma indicação de que a parte interessada será beneficiária de justiça gratuita, ou seja, caso haja um eventual pagamento de custos processuais, a autoridade vai arcar com essas consequências. Também deve haver o procedimento especial a serem observados pela autoridade requerida. Uma observação é que, para facilitar, criou-se um formulário que contém algumas informações, bases para que haja a formulação desse pedido. Esse formulário tem como base algumas cooperações já feitas pelo Brasil anteriormente. E também vale lembrar que algumas informações que são interessantes ressaltar de outras diligências. Por exemplo, as citações, notificações e intimações, elas devem conter informações como a qualificação da pessoa, desde o nome dos pais até a residência, o endereço de onde ela se encontra. Caso tenha algumas testemunhas, deve ser seguido o procedimento anterior
com mais um pré-requisito, que é as perguntas a serem realizadas para esse réu, se não, essas vítimas, e outras provas, caso tenham, elas devem ser bem formuladas, elas devem estar de uma forma bem clara na diligência. Também, como dito antes, da forma judiciária gratuita, ela também tem que estar bem informada nesse formulário. E a partir daí, como dito antes, esse formulário vai ser entregue à autoridade central e daí ela vai partir para o estado estrangeiro. Boa tarde, eu sou Matheus Alisson. Eu vou dar continuidade ao que já foi falado pelos colegas. Foi explanado aqui sobre o que é a autoridade central e também quem exerce. Foi falado muito bem pelos meus colegas. Vou falar um pouco agora sobre quem pode solicitar essa cooperação jurídica. Bem, em regra, somente os juízes e magistrados têm legitimidade ativa para figurar com autoridade requerente na cooperação jurídica. Entretanto, em alguns temas, alguns tratados prevêem que particulares procurem diretamente a autoridade central de seu país para iniciar um pedido de cooperação. E o que pode ser solicitado por meio da cooperação jurídica? As medidas solicitadas por cooperação abrangem desde a troca de informações sobre a legislação dos países, como citações, intimações, obtenção de provas e concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, bem como o pagamento de prestação de alimentos e a restituição de crianças aos seus pais de residência habitual. Ou seja, podem ser solicitados tanto todos os atos processuais, como, por exemplo, foi falado, as citações e intimações, como também a execução de algumas medidas judiciais, que é a prestação de alimentos, a restituição de crianças ao seu país de origem. E é isso. Sou Neide, vou falar sobre a cooperação passiva. Como a nossa colega Tássila já falou, a cooperação passiva é aquela requerida por autoridades estrangeiras para o cumprimento de delegacias no Brasil. Mas como executar o pedido de cooperação recebido no Brasil? Pois bem, os mecanismos que é utilizado, eles podem ser cumprimento aos pedidos passivos de cooperação jurídicas, são a carta rogatória e o auxílio direto. Bom, a carta rogatória passiva, ela é proveniente de juízes e tribunais estrangeiros e tem por objetivo a prática de ato processual no Brasil, após executar-se pelo Superior Tribunal de Justiça. Já o auxílio direto é um instrumento usado atualmente para facilitar a realização de, digamos que, atos internacionais entre os países. Obrigada. Boa tarde, sou Ana Clara e eu vou falar sobre a lei processual aplicada na execução dos pedidos, tramitada diretamente pela Lex Diligente, que é princípio geral do direito processual internacional e é previsto também nos tratados de cooperação jurídica internacional de que o Brasil faz parte. Então, o Estado requerente, ele solicita ao Estado requerido um procedimento específico que não acarrete ônus excessivo ao Estado requerido ou também que não contrarie sua ordem pública. E por onde tramita um pedido passivo de cooperação jurídica. Já adianta o Código de Processo Civil, no artigo 210, que na ausência de um tratado que disponha de modo diverso, as cartas rogatórias devem tramitar por via diplomática. Então, elas podem tramitar de duas formas. Temos a cooperação baseada em tratado e a cooperação por via diplomática. Nessa cooperação baseada em tratado, há a comunicação direta entre autoridades centrais. Então, essa carta rogatória ela é recebida pela autoridade central brasileira, que analisa a documentação para verificar os requisitos. Em caso negativo dessa carta rogatória, a autoridade central brasileira encaminha a autoridade central do Estado, requerido para, assim, complementar ou ratificar. Já em caso se der positivo, né, essa carta ela é encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça para a concessão de exequatur.
E assim ele vai verificar se há alguma ofensa à soberania, à ordem pública, nacional, ou também aos bons costumes. Já na segunda forma de tramitação desse processo, a carta rogatória se dá pela via diplomática. Inexistindo um tratado que preveja a comunicação direta entre autoridades centrais brasileiras, a carta é recebida pelo Ministério das Relações Exteriores, que irá encaminhar para a autoridade central e assim fazer a transmissão ao Superior Tribunal de Justiça, que fará análise e encaminhamento dessa carta rogatória. E assim que o STF passar todas as informações do cumprimento ou não da carta rogatória, o Ministério da Justiça devolve-a pelos meios diplomáticos. Obrigada. Meu nome é Andressa, irei explicar um pouco sobre como que o Brasil possui tratados de cooperação e quais são seus principais parceiros de cooperação jurídica internacional. O Brasil, ele é parte de diversos tratados de cooperação jurídica internacional em matéria civil, podendo ser acordos ou tratados bilaterais, multilaterais e regionais, podendo também, como o Japão, tendo uma promessa de reciprocidade. Além de que o Brasil é um país predominantemente mais requerente, ou seja, demandamos mais do que somos demandados. Temos mais pedidos de cooperação ativa do que pedidos de cooperação passiva. No ano de 2003 a 2014, no Brasil, temos uma porcentagem de 83% de pedidos de cooperação ativa e 17% de pedidos de cooperação passiva. Muitos desses tratados, eles são negociados no âmbito da Organização das Nações Unidas e na Conferência de Haia do Direito Nacional Privado, na Organização dos Estados Americanos e no âmbito do Mercosul. Os principais países destinatários de pedidos brasileiros de cooperação jurídica internacional variam de acordo com a matéria, sendo os seus principais parceiros são Estados Unidos, Portugal, Japão e Argentina. E em matéria civil, administrativa, comercial e trabalhista, temos os mesmos, porém seguindo uma ordem dos mais recorrentes: Portugal, Japão, Estados Unidos e Argentina.